Então, nesse vídeo, quero falar aqui com vocês sobre que história é essa, né? De que o Marlon poderia deixar o Cruzeiro para essa atual temporada. Quero falar aqui sobre até as declarações que ele deu tanto depois daquele clássico contra o Atlético Mineiro e no último duelo contra o Vitória. Que lembrando, né? Ele foi titular, mas fez uma partida bem ruim. E muitos torcedores têm pegado no pé dele justamente por conta, né, dessas falas, dele meio que chutando ali o banco de reservas depois de ter saído. Vou mostrar aqui também para vocês outro jogador que o Cruzeiro tinha interesse no meio de campo. Antes de fechar com o Peralta, com o Wallace e com o Matheus Henrique, teve uma outra procura de um time, inclusive aqui do Brasil, mas o Cruzeiro meio que se assustou, né, com os valores, porque era um jogador jovem, tendo um valor de mercado mais alto e acabou não avançando. Esse jogador foi para outro clube, né, do futebol da Arábia. Vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa meta no YouTube, que é de 44 mil inscritos. Então, você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreve, que com certeza nos ajuda bastante, beleza? Então vamos aqui, ó, quero falar com vocês sobre essa história do Alexander, vocês lembram dele, né? Jogador então que teve essa especulação no Cruzeiro na temporada atual para ter uma contratação do jogador do Fluminense. Que lembrando, tem apenas 20 anos de idade. Ano passado fez uma boa campanha no título do Fluminense na Libertadores, 36 partidas, 2 gols e 2 assistências, e nessa temporada também vinha jogando com frequência no meio de campo do Fluminense, ó. Já tinha feito 25 jogos na temporada, porém, vale ressaltar que ele vinha sendo um reserva, muito por conta da boa fase que vive o André, e aí, dependendo se até o André fosse vendido, ele assumiria tranquilamente a condição de titular. Foi até com um valor ok, né, 54 milhões de reais, vendidos para o Al Ahly, lá da Arábia Saudita, que era um dos clubes mais ricos, até mesmo antes de ter esse investimento saudita, né? Então, assim, acho que ele poderia valer um pouco mais se tivesse jogado com um pouco mais de frequência como titular, mas ainda assim foi uma venda bem interessante de um atleta aí da categoria de base. O Cruzeiro teve sim esse interesse no jogador, mas pra você ter ideia, né? Pedindo 54 milhões de reais, com certeza o Cruzeiro não teria interesse de fazer esse investimento. Apesar de que teria muito potencial, porém, se você for analisar, o Wallace e o Matheus Henrique foram peças mais certas, vamos colocar assim, e o Cruzeiro pagou um valor equivalente a 30 milhões de reais em cada um. Então, esse valor aqui daria para comprar os dois, né? E um jogador que chegou com essa característica foi justamente o Peralta, né? Que eu vou deixar aqui para vocês, os números do jogador, que o Peralta basicamente seria um atleta nessas características, vamos colocar assim, de um jogador que chegaria para ser uma promessa mais jovem, igual o Alexander, com apenas 20 anos de idade, beleza? Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês também da Esportiva VIP, patrocinadora do canal, que eu quero mostrar aqui para vocês as cotações para esse próximo jogo do Cruzeiro contra a equipe do primeiro, né? No Brasileirão e depois na Sul-Americana. Na Sul-Americana é só você vir aqui, ó, em clubes internacionais, vem aqui em Taça Sul-Americana. Vamos encontrar então esse jogo do Cruzeiro, ó. Tá aqui, Vitória da Raposa contra o Boca Juniors, pagando então 2,2 a cada real apostado. R$ 10, voltando 20, R$ 30, voltando 80. Bem simples para você começar. Lembrando que aqui na Esportiva você pode começar a apostar a partir de R$ 1 e ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, tá? O próximo jogo do Cruzeiro na Série A também já está disponível aqui na Esportiva, que está aqui, esse duelo contra o Internacional e também contra o Atlético Goianiense em casa no dia 31. O link, então, para você começar, está aqui embaixo para vocês, com 100% de bônus no seu primeiro depósito e apostas a partir de R$ 1, tá? R$ 1, você já começa aí a apostar. Vamos ver aqui, por exemplo, para esse jogo do Cruzeiro, vencer fora o Internacional, vencer em casa o Atlético Goianiense, e aí você pode apostar, né? R$ 5 para voltar a 23. Já fiz aqui minha aposta, beleza? Bora falar aqui também sobre outro jogador, que é justamente sobre o Marlon, né? Que história é essa? Vou deixar aqui essa matéria, muito obrigado aí ao Conexão Cruzeiro. Tá aqui, ó. O lateral esquerdo Marlon ficou muito triste com a sua atuação na partida contra o Vitória pela 23ª rodada da Série A de 2024. Ele saiu de campo revoltado consigo mesmo e não com a comissão técnica, né? Reconhece também que deixou a desejar. Informação aí do Samuel Venâncio e muita gente, até muitos torcedores nos comentários falando justamente sobre isso, né? De que ele saiu chutando tudo e tudo mais, que não vem de uma fase interessante. E isso é verdade. O Marlon, se você for analisar, perdeu essa condição de titular absoluto. E lembrando, já tinha falado, por exemplo, no duelo contra o Atlético Mineiro, né? Ele já tinha falado sobre essa questão. Ah, será que ele vai continuar no Cruzeiro? Será que não vai? Enfim, já tinha falado isso muitas vezes e muita gente ficou pensando, né? Será que ele vai ter essa continuidade
ou não na Raposa. Enfim, lembrando que no duelo contra o Atlético Mineiro, aqui ó, peguei essa matéria aqui para vocês, ó. Ele falou que não entendeu por que ficou no banco. Isso aqui eu acho que não precisava, tá? Ele falou aqui, ó. Ele entrou rápido no jogo, né? Faltando 5 minutos para acabar. Entrou como um zagueiro, né? Então ele jogou improvisado. Só 5 minutos. Ele falou aqui, ó. Foi rápida a participação no jogo. Eu pensei que começaria jogando hoje também. Não entendi por que eu joguei. Ainda é completo, ó. A gente tem que estar apto para exercer as funções. Já fiz isso uma vez, jogar como zagueiro e posso ajudar ali. No momento que o Lucas sentiu o cansaço, eu já estava pronto para entrar. E a gente, quando está fora, tem que estar prestando atenção no jogo, no que pode acontecer e à disposição, né, para ser utilizado. E aqui ele falou: eu fiquei um tempo fora, voltei para o time, tive uma conversa com o treinador. São decisões dele. Claro que você quer jogar, mas o treinador tem que escolher, né? 11, né? Nem sempre a gente concorda. Eu respeito quem joga no meu lugar, quem delega a equipe, mas fazer o quê? É do trabalho, a gente tem que ser profissional e estar apto, né, para ajudar o clube, que é o mais importante. Então, basicamente, eles têm revezado o Kaique e o Marlon nessa lateral esquerda. Eu nem acho que seja ruim o lateral dar uma declaração querendo jogar, que bom, né? Pelo menos está incomodado com essa situação, mas não acho que tem que ser publicamente desse jeito, né? Que aí meio que coloca a torcida contra o treinador, principalmente se o Kaique tivesse feito atuações horríveis, né? Então foi o seguinte: o Kaique foi titular contra o Atlético Mineiro, e aí o Marlon jogou contra o Boca Juniors e também contra o Vitória. Eu, particularmente, acho que nesse jogo da volta contra o Boca Juniors, o Marlon vai ser titular porque ele já jogou na ida. A não ser que o Seabra queira um esquema mais ofensivo, e dependendo, eu acho que os dois ofensivamente são muito interessantes, tá? Já falei para vocês que essas expulsões dele, acho que todo mundo ficou revoltado, né? Essa expulsão contra o São Paulo, besta, e contra o Bahia também, que é que o Cruzeiro estava empatando, levou 4-1 do Bahia, e contra o São Paulo, o Cruzeiro estava melhor, perdendo por 1-0, e ele foi expulso, que comprometeu bastante, né, o jogo do Cruzeiro. Então, eu acho que isso aqui pesou bastante. Até nessa época eu falei que ele merecia um banco de reservas, e foi o que aconteceu, né? Naquele período em diante, até pelas suspensões, o Kaique começou a jogar com mais frequência contra o Bragantino. Não, aqui foi contra o Bragantino, contra o Palmeiras, contra o Grêmio, contra o Criciúma, enfim, e contra o Atlético Paranaense. Justamente por conta dessas expulsões dele, aqui contra o Cuiabá também ele fez uma boa partida. Eu acho que é bom o Cruzeiro ter dois jogadores nesse setor. Agora, pensar que o Marlon poderia sair por agora, eu acho que não. Eu acho que dependendo da proposta, igual já teve, né, um período atrás, o Cruzeiro recebendo uma procura de um time do futebol russo e da Arábia também. E aí se falou que poderia vender por 30, 25, até 35 milhões de reais o Marlon. Não acho que o Cruzeiro vai querer, né, fazer dinheiro, por exemplo, com a venda de vários jogadores, mas dependendo se uma proposta dessa aparecer, eu acho que poderia ser interessante. Agora não, e tem que ver também, porque daqui 3 meses, por exemplo, pode ser que o Kaique esteja no banco em uma fase ruim. Mas eu gosto muito do Kaique, vejo muito potencial nele também. Não é à toa que é um jogador que passou por todas as categorias de base da seleção brasileira, né? Se você vir aqui, ó, ano passado mesmo jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira de base, jogou também como se fosse a Copa América, né? O Sul-Americano de Sub-20 em 2023. Nessa temporada, 13 partidas. Ano passado, 14 jogos. Com certeza, nesse ano, vai ser a temporada que ele vai entrar mais em campo, né, com a camisa do Cruzeiro. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Marlon ou Kaique, qual que você acha melhor? Eu, particularmente, para esse jogo contra o Boca Juniors, iria com o Marlon. Mas, por exemplo, contra o Internacional, contra a equipe do Atlético Goianiense, eu já acho que o Kaique seria melhor. Eu acho que vai ser um revezamento, até algum, né, firmar nessa posição. E se aparecesse essa proposta, que lembrando, né, já teve aqui para o Cruzeiro de alguns milhões pelo lateral esquerdo, você seria a favor de vender? Não seria? Deixa a sua opinião aqui embaixo sobre essas declarações também do lateral esquerdo. Eu vou deixar aqui para vocês outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final agora. Estou testando, né, um novo modo de gravar aqui os vídeos, quem sabe fica um pouco mais fácil para mim. Não sei se a qualidade da imagem vai ser a mesma, mas vocês podem deixando aqui embaixo também nos comentários, beleza? Outras sugestões de vídeos estão aqui, o link da Esportiva está aqui embaixo também, e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!